capítulo 12, aliás, versículo 1 a seguir. Daniel, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Amém? Vamos neste momento entender o que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: o tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor de firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça, como as estrelas sempre, eternamente e eternamente. Eu gostaria de frisar aqui no versículo 2, que diz: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e horror eterno. Amém? Oramos ao Senhor. Deus, nesta noite, ó Deus querido amado, eu estou aqui, Senhor, lhe agradecendo por mais uma rica oportunidade de trazer, Senhor querido amado, esta palavra, Senhor, vinda do alto, Jesus, para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um que está, Senhor, com seus ouvidos atento a estas orações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Podeis continuar em pé, não aceitar. Amém? Muito bem. O que a Bíblia diz é que nós vamos agora navegar um pouco no oceano do Espírito, certo? O tempo do fim. A mensagem do tempo do fim será hoje enquadrada também com o milênio. Será hoje o que o Espírito Santo de Deus nos dará aqui, para que possamos cada dia mais, estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Veja que, segundo a Bíblia, esta revelação ela veio para Daniel, e referindo-se, ou seja, falando um pouco sobre o príncipe Miguel, o anjo Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia que nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós vamos agora entender mais um pouquinho o que a Bíblia ela tem nos mostrar. Já que a Bíblia diz assim, o salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor no coração, nós temos uma Bíblia no coração. Nós temos uma Bíblia no pensamento, na mente, no armazenamento. Então veja bem, a Bíblia diz que haverá tempo de amargura, haverá tempo do fim. Este fim está chegando. O que nós temos que entender é que muitas pessoas não acreditam no que o Senhor tem avisado para Daniel. Muitas pessoas não têm visto, não têm dado importância com o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Eu quero começar para vocês a falar primeiro de um homem chamado Noé,
juízo final. Vai ser uma mensagem que praticamente vai englobar todos os seus pensamentos e perguntas e respostas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Daniel teve esta revelação. E os tempos que nós estamos vivendo são os tempos que Daniel teve na sua visão. Pois Daniel falava de tudo isso que está acontecendo hoje. Mas eu quero corrigir algo aqui especial. Nós sabemos que o Senhor tem usado muitos vasos. Nós sabemos que o Senhor tem usado muitos homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, para falar com eles e eles então transmitimos a nós. Muitas pessoas, irmãos, estão se aglomerando para o contra o arrebatamento, para o contra a volta à segunda vinda de Cristo. Muitos estão querendo tardar a segunda vinda de Cristo, muitos estão querendo tardar o arrebatamento. Por quê? Porque eles estão em pecado. Então eles querem o quê? Eles querem mais uma chance para pecar, continuar pecando e querem que o Senhor venha no tempo que Ele quer. Mas a Bíblia diz sobre o tempo do fim. O tempo do fim nós já vivemos ele. Nós estamos vivendo, segundo Mateus capítulo 24, lá em Mateus, segundo livro de Mateus lá, capítulo 24, versículo 24, diz que nos últimos tempos haveria fome, peste, guerra, terremoto, falso profeta, falso anticristo, muitos anticristos. E quando tudo isso acontecesse, seriam os princípios da dor. Eu quero dizer que o princípio da dor é como comparado a uma mulher que está para dar luz. Ela está sabendo que vai ganhar naquela criança. Ela está sabendo que o médico mais ou menos marcou uma data aproximadamente, ainda que o médico não seja preciso. Mas ela sabe que vai chegar o momento que aquela dor pequena se tornará numa grande dor de parto. Nós estamos vivendo os últimos minutos do parto. Nós estamos vivendo, a terra está vivendo a contração da dor. A terra está vivendo a contração da dor. A qualquer momento vai haver um arrebatamento nessa terra. E muitos vão ficar de boca aberta, porque eles não creram. Tem muitos que estão esperando o arrebatamento na grande tribulação. Ou depois da grande tribulação, ou quem sabe depois dos 7 anos do anticristo ser governando aqui. Mas eu quero chamar a atenção para o fim dos tempos. O fim dos tempos a Bíblia diz que é filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe, é peste, guerra, terremoto, é fome, é doenças, é ódio, é uma terra revoltada, um povo revoltado. Nós queremos dizer que por esses últimos dias, Satanás tem aberto os seus grandes portais do inferno e tem enviado suas massas de falange para esta terra, para incorporar as pessoas e elas olharem uma nas outras e começarem a odiar a imagem e semelhança de Deus. Eu quero falar uma coisa. A minha Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, lá a seguir, 7 também, diz que Deus ele chegou, ele olhou para a podridão daquela humanidade, e Deus chegou e olhou para Noé e disse: Noé, achei graça diante de ti. Eu achei graça. Você tem feito a minha vontade e a tua família, por isso eu salvarei você. Irmão, vocês acham que Deus está importando com milhares de ímpios que querem perecer assim? Ele já importou, ele já disse que ele não queria que os ímpios fossem. Mas vocês acham que Deus está importando em deixar de arrebatar as pessoas dessa terra, em deixar que, na verdade, também o anticristo venha torturar as pessoas? Ele está pensando, as pessoas estão pensando que Deus vai ter compaixão dessas pessoas? Meu irmão, o momento que Deus vai virar as costas para este mundo, este é o tema. O momento que Deus irá virar as costas para esta humanidade. Até enquanto isto, Deus está de frente olhando para nós e nos advertindo. Ele está enviando respostas e mais respostas,
precisamos se colocar de pé na prontidão do Senhor, se prontificar para ouvir a promessa do Deus vivo. Aleluia. Veja, Deus está de frente hoje, mas no momento que Deus vai virar suas costas para esta humanidade, está chegando. Quando Deus virar as costas para esta humanidade, aqui está escrito em Daniel capítulo 12, que os tempos de angústia serão terríveis. As pessoas sofrerão grandes angústias. E isso, dessas angústias que a Bíblia diz, é o começo simplesmente ali dos 7 anos de tribulação. Depois a angústia vai dobrar. Sabe por quê? Você vai entender. Noé estava lá. Deus então chamou Noé e disse: Noé, faça uma arca para que eu possa salvar você, sua família e todos aqueles que quiserem entrar contigo. Assim nós estamos hoje aqui na arca. A arca hoje, vamos dizer que é essa parede. Nós estamos levantando uma parede espiritual e convidando todas as pessoas para entrar nessa arca. Deus então disse para Noé: faça uma arca. Segundo a teologia, a arca tinha 3 andares. E aí vai côvado, né? Vai tamanhos e tudo. Mas vamos pular. Côvado. Um côvado, me parece que tem 45 centímetros. Um punho, um braço. Então veja bem. O que acontece? Escute bem. Deus, quando Ele quer salvar, Ele manda aviso. Amós capítulo 8, capítulo 7, versículo 3, diz assim: que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. Esse tempo de angústia que vai acontecer também está escrito em Amós capítulo 8, versículo 1 a seguir. Andarão errantes de mar a mar, procurando com fome e sede, não de pão nem de água, mas sim da palavra de Deus, e não encontrarão. Então veja bem, Deus então chamou Noé e deu uma tarefa para Noé, para ele avisar para a humanidade. A Bíblia diz que na época de Noé havia gigantes na terra, havia homens gigantes. E a minha Bíblia diz que quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos de idade. 500 anos de idade. Eu vou dizer uma coisa, do que na verdade nós temos que entender. Noé tinha 500 anos. O povo vivia até a época de Noé. Alguns viveram até mais de 950 anos, 970, se não me engano, 77, se não me engano, mais uma precisão eu dou aqui, 950 anos, Noé viveu. Até Noé o povo vivia muito, mesmo com pecado. Deus ainda dava anos de vida para este povo. Mas Deus deu uma ordem e falou com Noé: Noé, está no capítulo 6 lá, Noé, o que eu vou dizer para você, que a partir de hoje, por causa do pecado que está sobre a vida das pessoas, os anos dessas pessoas será de 120 anos. Será de 120 anos. As pessoas que viviam 950 anos, 960 ou quase 1000 anos, elas, a partir da época do Noé para frente, da geração de Noé para frente, depois de Noé, seria de 120 anos. Nós podemos ver mais a seguir, bem na frente, que Moisés morreu com 120 anos. Então veja bem. Então, no entanto, ou não é lógico isso. Então veja bem. Então, no entanto, quando Deus disse para Noé, Deus chamou Noé com 500 anos. 500 anos Noé começou a construir a arca, e no primeiro prego que ele começou a colocar, a primeira árvore que ele começou a derrubar, ele começou a evangelizar o povo.
e dizer para o povo: aceite a Jesus, ou aceite a Deus, mude suas vestes, né? Deixe os seus maus pensamentos, pare de pecar. E alguém dizia para Noé: mas por que nós vamos parar de pecar? Qual o motivo? Noé disse: porque Deus me disse que vai haver um dilúvio. Não havia ainda, irmão, chuva na terra daquela forma. Alguém disse dilúvio? Não sei também como é que eles chegaram a entender o que era o dilúvio. E eles diziam para Noé: como que vai haver dilúvio se na verdade não chove há anos e anos e anos? E aonde você vai levar uma canoa, uma barca ou uma arca desse tamanho para um lugar onde tenha muitas águas, ou o mar está distante, está longe daqui? Nenhum lago, nenhum riozinho vai conseguir chegar a suportar, né, o casco dessa arca, vai conseguir suportar esta arca, porque os rios são pequenos. Noé disse: olha, eu não quero saber, eu só sei que Deus disse que vai haver um dilúvio. As pessoas foi vendo tudo aquilo, e Noé passou 1 ano construindo a arca, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E é claro, obviamente, que Noé provavelmente levou 100 anos para construir a arca. Ele levou 100 anos para construir. Ele não construiu e ficou evangelizando, não. Enquanto ele estava construindo, ele estava evangelizando desde o primeiro tempo que ele começou a bater. Noé começou a evangelizar, foi evangelizando e chamando o povo para ajudar a fazer a arca. Mas as pessoas, nem mesmo vendo a arca pronta, não quis ouvir Noé. A Bíblia diz: no ano 600 de Noé, diz assim: no ano 600 de Noé, Deus então mandou o dilúvio. Então Noé tinha 500 anos, ele levou 100 anos para construir a arca. Olha que o tempo foi menos do que o Deus tem dado para esta humanidade de hoje. Veja que temos mais de 2000 anos que Deus tem dado oportunidade para que o homem se arrependa. Deus tem intensificado muito mais, tem extensionado muito mais. Deus deu muito mais oportunidade hoje para a nossa geração do que para a geração de Noé. Então nós vemos que Deus, ele dizia para Noé: avise o povo que o dilúvio vai acontecer, avise o povo que as águas vão se mover. Irmão, ninguém nunca tinha visto tanta água quanto aquela. A Bíblia diz que Deus abriu os portais do abismo. O céu se ajudou naquele lugar. E Noé então foi falando, mas as pessoas estavam escarnecendo. Quando a gente fala para as pessoas sair do pecado, elas não querem. Satanás tem um exército de advogado para defender as suas armas do pecado. Lá também no dilúvio, Satanás tinha seus advogados, porque eles defendiam a prostituição, a bebida, né? Defendiam todo tipo de atrocidade. Mas Noé sempre dizia para o povo. Eu tenho certeza que tinha muitas pessoas que moravam frente à arca e mesmo assim não deram credibilidade à voz de Noé. Assim como existem muitos moradores aqui ao nosso redor, e mesmo assim eles não dão credibilidade ao que está sendo pregado dentro desta arca. Nós estamos chamando eles para adentrar nessa arca. Nós estamos chamando eles para eles ficarem livres do que vai acontecer a este mundo. A Bíblia diz que vai ser com grande aflição como nunca houve nessa face da terra. Nem a aflição do dilúvio foi tão afligido quanto o que está para vir. Mas muitas pessoas têm dito: como que Deus vai chegar e destruir uma terra, mas que Deus
irmão? A gente está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, já está falando que nós estamos perenga, né? Nós estamos perrengue, já estamos de bengala, né? Noé com 600 anos, Noé tinha força ainda para construir, com 500 anos, tinha força ainda para construir uma arca, e nos seus 600 anos concluiu a arca. Imagine Noé sendo atacado 100 anos. O povo de Deus está sendo atacado há mais de 2000 anos. O povo do dilúvio tiveram a oportunidade de se arrepender, 100 anos que Deus deu para eles. O povo da nossa era, o povo da nossa geração, da geração dos 2000, do século 21, Deus tem dado mais de 2000 anos para que o povo se arrependa. Como que pode falar que o nosso Deus é ruim? Como que pode falar que o nosso Deus não dá oportunidade? Ainda tem crente que diz: eu vou me consertar, Jesus me dá mais tempo. Você teve 2100 anos, ou seja, 21, mais de 2000 anos, né? Século 21, 2100 anos. É isso? Acho que é isso, 21 anos. Século 21. Então veja bem, então nós estamos vendo que muitas pessoas, elas ainda querem tempo. Que tempo que vocês querem? Qual é o tempo? Olha só, preste atenção. Deus deu mais tempo para nós, da nossa geração, menos tempo para o povo do dilúvio, e Deus está dando mais tempo para nós do que é mesmo o próprio tempo do nosso Messias, que vai governar 1000 anos. Nem o nosso Messias vai governar 2000 anos, vai governar 1000. E o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré, tem dado mais de 2000 anos para o povo arrepender. O povo não quer saber. Tem um governo dele, mas dobrado de novo. Diz: quem sabe eu vou dar mais um governo meu. O Senhor poderia governar aqui 2000 anos, mas ele com certeza tem dito, com certeza pode dizer, ele disse: não, eu vou tirar este 1000 anos e vou governar só 1000 anos. Em vez de eu governar 2000, eu vou deixar esses outros 1000 para que o povo se arrependa, para que eles tomem suas decisões, para que eles não vá para o inferno. Está chegando a hora. Nós estamos vivendo o ano das trombetas de Israel. Nós estamos vivendo um momento que nós a qualquer momento vamos ouvir o som da trombeta tocar. Tem muito crente aí, pós-tribulacionista, que eles não acreditam que Jesus vai arrebatar. Eles sabem que Jesus não vai vir agora, é verdade? Isso eles acertou. Jesus, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer agora. Não, a segunda vinda não vai. Porque a Bíblia diz que na segunda vinda, está escrito em Apocalipse, que todos os olhos dessa terra verão. Então não vai acontecer a segunda vinda de Cristo agora. O que vai acontecer é o arrebatamento. Aí sim. Então as pessoas do arrebatamento, que vão ser arrebatadas, elas vão ressuscitar. Aquelas mortas também, que já morreram, estão com Cristo, vão ressuscitar os seus corpos. E nós que ficamos seremos transformados. Então veja só, segundo a Bíblia, Noé então anunciou, mas o povo não deu credibilidade. Mas tem uma: Deus anunciou para Noé que iria haver o dilúvio, mas ele não disse data e nem hora, dia e nem hora. Mas ele disse: apressa-te, porque eu estou prestes a fazer. Assim também como o Messias retornará a esta terra, ele também não disse nem o dia nem a hora, mas também ele deixou as condições de calcular os tempos dos acontecimentos. Ele deixou os sinais para que nós então interpretasse, entendesse. Então veja, o que eu quero dizer para você neste momento, nesta hora, é que Noé foi chamado de caduco, Noé foi chamado de doido, Noé foi chamado de mentiroso, mas ele continuou trabalhando e convidando as pessoas.
Certo dia, para surpresa, Noé então acabou o serviço. Quem sabe Deus ainda deixou Noé descansar um pouco e deu mais uma oportunidade para aquelas pessoas que estavam lá. A Bíblia diz que eles bebiam, zombavam, davam em casamento, fumavam, faziam, acontecia. Eles faziam todos os pecados. A Bíblia diz que eles bebiam e davam-se em casamentos. Fumavam, eu estou falando porque eu nem sei se naquela época existia fumo. Então veja, que naquele momento então, o povo olhou. Eu acredito que Deus chegou e deu um tempinho para Noé. Noé sentou, dormiu, descansou alguns dias. Aí alguém chegou e pressionou mais a Noé e disse: Noé, você já fez a arca, cadê o dilúvio? Seu mentiroso. Quando nós temos anunciado sobre a escuridão que haverá antes do arrebatamento, muitas pessoas não acreditam. Quando nós temos anunciado dentro da palavra de Deus que haverá uma escuridão depois do arrebatamento, você entendeu? Ninguém acredita. Eles chamam a gente de mentiroso. Eles falam que nós somos falsos profetas. Falsos profetas são estas pessoas que fogem à sua morte, que fogem a tentar, que rouba, tira das ovelhas. Esses são falsos profetas que têm verdadeiros advogados e advogados inteligentes. Quem são os advogados? Os seus membros fiéis. Eles sabem muito bem entrar na linha de frente e fazer ali uma barreira humana. Preferem morrer defendendo o falso do que viver para defender o verdadeiro. Então veja bem, Noé então, ouvindo tudo aquilo, quem sabe sentou ali e esperou a vontade de Deus. Nós estamos vivendo aquela parte que Noé fez. Acabou a arca, construiu a arca. Nós já evangelizamos o que tinha que evangelizar. Nós já falamos o que tínhamos que falar. Se você continuar evangelizando, as pessoas vão dizer para você: eu já vi isso, mas tudo bem. Nós ainda reforça mais uma vez e continua evangelizando. O que nós estamos evangelizando é como se fosse assim, arriscar ganhar mais um pouco de alma para o reino de Deus. Então tudo bem, devemos estar na arca aqui e evangelizando ainda. Mas Deus deu um tempo com certeza para Noé chamar o povo para a arca, mas eles não quis saber. Naquele exato momento, quando o povo não quis saber, se aprofundava mais no pecado, a Bíblia diz que fechou-se o tempo. Então, Noé, Deus falou com Noé que estava na hora. Desce um anjo do céu e fecha a arca. Quando o anjo desceu e começou a fechar a arca, as pessoas começaram a ver aquela arca fechando, eles começaram a entrar em pânico. Eles começaram a crer, eles começaram a gritar, a desesperar, e começaram a gritar: Noé, abre a porta, Noé, nós queremos entrar. Abre a porta, Noé, nós queremos entrar, porque agora nós acreditamos, Noé. Mas Noé não podia fazer nada, sabe por quê? Porque Noé não tinha a chave da arca. A chave da arca não estava com Noé. Não existia fechadura também. Então Noé lá de cima gritava para eles: não posso fazer nada. O Senhor fechou. Só a mão do Senhor pode fechar e só a mão do Senhor pode abrir. Quando o Senhor fecha, Ele fecha. Quando Ele abre, Ele abre. Quando Ele fecha, o diabo não consegue abrir. Quando Ele abre, o diabo não consegue fechar. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele está aqui. Assim como temos o exemplo que Ele fechou a arca para ninguém entrar, Ele também fecha toda a passagem para os teus inimigos não se aproximar de você. Assim também como o Senhor abriu a arca para Noé sair, Deus também tem poder de abrir as portas para dar escape para as suas tribulações, para as suas lutas e perseguições que você tem enfrentado nela. E naquele momento a Bíblia diz que Noé estava com sua família. São 8 pessoas ali. 8 pessoas numa enorme arca. 8 pessoas num rico apartamento. E a Bíblia diz que fechou-se o céu. O abismo se rompeu. O abismo das águas.
E a Bíblia diz que desceu a água que cobriu todos os mais montes, que cobriu todas as montanhas. As pessoas gritavam, afogavam, milhares e milhares e milhões de pessoas naquela época morreram, porque elas tinham verdadeiramente um Deus por ela, mas elas não quis acreditar. Assim também como muitos milhares e milhares de pessoas vão morrer. Deus tem avisado, irmão, pelo YouTube. Deus tem avisado pelos vídeos que está prestes a acontecer grande catástrofe nessa terra, e milhares de pessoas vão morrer. Mas eu digo para você, o anticristo está prestes a se manifestar, e a Bíblia diz também que o arrebatamento é iminente. Então veja que Deus destruiu a terra com água. 6 meses depois, me parece, a terra volta a estar seca. Não é só assim na terra. Começa de novo uma proliferação, descendência de Noé. Mas o diabo não desiste de matar o ser humano, de levar as almas para o inferno. Ele não se cansa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância e resgatar-nos das garras do diabo. Então eu vejo aqui neste momento também que a Bíblia diz, lá em Malaquias capítulo 4 a seguir, diz que essa terra não vai ficar em raiz nem ramo. Então Deus não vai acabar o mundo agora com água, porque tanto que Ele colocou um sinal no céu que se chama arco-íris, e na verdade isso é uma aliança que quando vier muita água sobre a terra, aquele pacto, aquela aliança que Deus fez entre o céu e a terra, Ele cerrará e evitará que dará enchente e inundará a terra novamente. Mas, segundo a Bíblia, nós agora estamos vivendo, veio depois as épocas dos profetas. Deus falou através de profetas para muitas pessoas. Deus usou muitos profetas para eles se converterem, mas eles não quiseram dar crédito. Então o tempo dos profetas acabou, e então começou o tempo da graça. Jesus foi enviado, gerado no ventre de uma judia, gerado no ventre de uma mulher virgem, e ali pelo Espírito Santo, ele ali nasceu, cresceu e continuou, começou a ensinar o Evangelho do Reino. Veja bem, o que Jesus vinha fazer era ensinar para nós o Evangelho também do Reino. Por que o Evangelho do Reino, irmão? Porque Jesus, ele não é deste mundo. Embora ele estava na carne, mas na verdade o Espírito dele não é desse reino. Então veja, Jesus evangelizou o Evangelho do Reino para nós. E ali ele colocou uma pausa no Evangelho do Reino, como diz em Mateus capítulo 24. Quando Jesus então, ele morreu, ele ressuscitou, com ele ressuscitaram mortos, santo corpos santos, e foi ao céu. Quando Jesus, depois de 40 dias que ressuscitou, foi embora para a glória e mandou o Consolador para ficar com a gente, então ele deu poder. Escuta, então ele disse: eis que vos dão poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e contra todo o poder do inimigo, e nenhum mal lhe fará dano. E Jesus mais uma vez disse: olha, para os homens eu deixo em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então, quando Jesus subiu, ele entregou o Evangelho que ele estava pregando, que era do reino. Ele então mandou a gente dar continuidade, que chamou agora o Evangelho da graça. O Evangelho da graça, o Evangelho pregado de homem para homem. E quando o Evangelho foi pregado de homem para homem, então este Evangelho que nós chamamos o Evangelho da graça não é o Evangelho do reino. Este Evangelho não é o Evangelho do reino.
É o evangelho que o Senhor Deus, Ele tem chegado e tem colocado entre os homens para pregar entre homens e homens, por isso é chamado o evangelho da graça. Quem está me entendendo, diga amém. O evangelho da... É por isso que nós somos salvos pelo quê? Pela graça, correto? Por quê? Porque antes nós não éramos salvos pela graça. Era olho por olho, dente por dente, era salvo por sacrifício. Ninguém vai também, né, ao céu, senão por Jesus. Então veja, que naquele momento, aquele evangelho do homem da graça começou a ser expandido. E Jesus prometeu que nós deveríamos crer. Jesus prometeu que nós deveríamos acreditar. Então, o Senhor Deus, Ele então começou a trabalhar na vida de cada um. Assim como aqueles discípulos começaram a evangelizar, então a missão de Cristo, ela se deu encerrada naquele momento que Ele foi Assunção. Daí um pouquinho, escute bem, os homens começaram a pregar um para o outro, que ao invés de ser chamado evangelho do reino, é chamado do evangelho da graça. Não é evangelho da graça. Deus não prometeu nenhum profeta para vir converter as nações. No evangelho da graça, Deus não prometeu nenhum homem que fala face a face com Ele e que senta com Ele, come caviar e toma Coca-Cola, não. No evangelho da graça, Deus não prometeu nenhum profeta. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. De João para frente foi a missão de Cristo como Deus. Porque Deus, Jesus não é profeta, Ele é Deus. Então o próprio Deus se fez carne entre os homens, habitou no meio dos homens, pregou para os homens e os homens ainda crucificaram Ele. Então veja. Então Deus, Jesus, Ele não é profeta, Ele é Deus. Então, Deus não precisa de profeta no tempo da graça. Com exceção, que eu quero dizer, irmão, um profeta que fale por toda a humanidade. Um profeta que venha convencer o coração das pessoas. Um profeta que venha pregar santidade para o povo se arrepender. No mundo inteiro não existe um profeta que fala por todos, não existe. O único que fala por todos é Jesus. Então, nós somos profetas. Eu profetizo para a irmã, para o irmão, para a irmã, para o fulano, fulano profetiza para mim. Deus usa as pessoas que chamamos de profetas domésticos. Como? Profetas do lar, da igreja. Profetas que na verdade, né, dedicam jejum e oração. Porque aqueles profetas antigamente, eles tinham intimidade diretamente com Deus. Eles faziam chover, eles faziam chover água, chover fogo, eles paravam o tempo, eles tinham como mexer com o tempo. Então, esse tempo foi parado. Esses poderes desses profetas se encerrou lá quando a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, naquele momento, não existe mais profeta que fale pelas nações. Agora é boca por boca, olho por olho, falando com um com o outro. No tempo da graça. Escute, vai haver um arrebatamento. O arrebatamento vai haver eminente. A Bíblia diz lá em Mateus 24, quando Jesus disse assim: olha, surgirão falsos profetas e muitos anticristos em meu nome. A Bíblia fala de um homem, um falso profeta, uma besta e um anticristo. E nós temos visto isso proliferar em toda a rede mundial. O engano está dentro da igreja. Existem muitos falsos profetas enganando. Existem muitas pessoas que têm um papa na língua, como eu digo, né? A cortesia de ensinar a Bíblia. Satanás é delicado. Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ele sabe que o cristão não vai dar ouvido para ele se ele se apresentar como diabo. Se ele disser: eu vim para destruir tua casa, eu vim para acabar com a tua vida, eu vim para destruir o teu lar. Então logo você vai pregar as autoridades que Deus te deu. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões
se aparecer como um anjo de luz. A palavra dele parece mesmo. Então esses falsos profetas, eles vêm, se manifestam e eles começam a fazer milagres de mentiras, porque o único milagre original só provém do Todo-Poderoso. Satanás é imitador, e é um imitador barato. Só que é um imitador que ele tem enganado muitos cristãos. Muitos cristãos estão sabendo que ele tem poder, porque a Bíblia diz que ele tem poder de descer fogo do céu e, se possível for, enganar os eleitos de Cristo. Se possível, mas não é. Então deixa eu dizer uma coisa, para acontecer o que o Senhor Jesus está dizendo, para acontecer um milagre, para acontecer um arrebatamento, primeiro tem que acontecer essas coisas. A Bíblia diz que para manifestar o filho da perdição, a apostasia tem que se manifestar. E nós já estamos vivendo apostasias. Nós estamos vivendo tanto curanderismo, tanta coisa que não existe, tanta mentira, tanta trapaceação, para chegar e tirar o que é da ovelha, para denegrir a palavra de Deus. Nós temos visto pessoas que têm aliação a Satanás, que têm aliação a espiritismo, estão em cima do altar, fizeram um tratado de Tordesilhas com Satanás, dizendo: olha, saiba de uma coisa, Satã, essa linha daqui para lá, eu te sirvo e eu faço o que você manda, porque de cá para cá, ou seja, assim, é seu inferno, é onde você manda. Então existem muitos pastores camuflados em cima do altar. Existem muitos pastores com carinha de cordeiro, mas são, na verdade, são pele de lobo. As suas presas são afiadas. Eles têm deturpado a palavra de Deus. Eles vivem na prostituição. Eles vivem na prostituição dentro da casa de Deus. Eles trocam de casais. Eles fazem e acontecem. Eles oferecem sacrifício ao Moloque. Eles são maléficos. Eles são filhos de Satanás. São chamados verdadeiros AGI, agentes do inferno, ou AGS, agentes de Satanás. Então veja que o diabo tem espalhado em todas essas casas. Aonde se pode usar tudo, não tem problema. Saiba de uma coisa, desconfia, porque Deus, quando Ele quer levar a alma para o céu, Ele exige que a alma seja purificada, lavada e remida pelo sangue do Filho dele. E eu quero te dizer, Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas e comem da árvore da vida. Então, qual é a missão dos falsos profetas? Sujar as vestes espirituais de quem tem desejo de estar no reino de Deus. Ele sabe que cada passo do pecado é pecado, mas ele incita as pessoas a pecar. Ele incita as mulheres a casarem, a não casarem. Ele incita os homens a não casarem. Ele fala que Jesus só quer o coração. Amigado com fé, casado é. Não existe isso. Então eu vou dizer uma coisa para você. Existem muitos falsos profetas atrás do altar, que na verdade eles estão anunciando a vinda do Messias. Mas os galos que estão sendo manipulados, os zumbis, os membros zumbis, estão fitados os seus ouvidos, olhos sobre o que o falso profeta está dizendo, o mercenário está dizendo. O Messias está vindo. Qual Messias? O Messias que o mundo está anunciando que está vindo não é o Messias chamado Jesus Cristo de Nazaré, nascido em Belém, criado em Nazaré, que tem poder sobre o céu, a terra e o mar, que desceu na sua morte, foi lá, pisou na cabeça da serpente, destruiu os demônios, pegou o poder e a autoridade e disse: foi-me dado o poder no céu, na terra e no mar. Aonde tiver um homem ou uma mulher, aonde tiver um demônio, o Senhor tem poder sobre eles. Foi-me dado a chave da morte e a chave do inferno. Está escrito em Apocalipse. A chave da morte e a chave do inferno está na mão do nosso mestre. Satanás, ele é tão escroto que nem mesmo a chave da casa que ele mora ele tem. Porque na verdade Satanás está sendo só inquilino ali no inferno do Senhor Deus. Mas muito em breve o Senhor vai dar um lar para ele e as almas deles fixamente. Vai ser proprietário do lago de fogo eterno. Então veja aqui
que haverá muitos falsos profetas, muito satanismo dentro das igrejas, muitas pessoas com doces palavras. Então o diabo, meu irmão, ele tem que vir como se fosse realmente um cordeiro, mas com pele de lobo. Como é a ação dos falsos profetas? Como é a ação daquele que se titula dizendo que conversou com Deus? Nem Moisés conversou face a face com Deus. Ah, mas a Bíblia está escrito, pastor. Está escrito, lê um pouco mais para baixo que você vai ver que Deus disse: Moisés, tu não verás minha face, porque homem nenhum viu, porque o que vê morre, mas tu me verás pelas costas. Ó, rapaz, tá bom demais. Uma pessoa para ser santificada, ver o Senhor, nosso Deus, pelas costas é muito privilégio. Tem gente que não vê Deus nem em sonho. Tem gente que não vê Deus nem no cheiro. Tem gente que não vê Deus nem no pensamento. Moisés teve esse privilégio. Quando ele desceu lá do monte, lá a sua face brilhava. É tanto que a face de Moisés brilhava que ele colocou um pano na face para que as pessoas não olhassem para ele e morressem, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. Preste atenção. Então, como funciona o falso profeta? Deus não mandou nenhum profeta no tempo da graça para falar para a humanidade inteira. Deus não mandou nenhum profeta para proteger a humanidade. A única coisa que Deus mandou foi o próprio Filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, verteu o teu sangue numa cruz, nos deu o livre, espontâneo arbítrio para poder adorá-lo. Esse ele mandou para nós. Esse Jesus não precisa de força de profetinha nenhum. Esses profetas de meia tigela que sai voando para um país e outro, que fica atraindo e atraindo a atração de grandes pessoas, profetas que estão enganando milhares. Tem muitas pessoas que se matam por eles. Tem muitas pessoas que quando você fala mal deles, eles só faltam te engolir. Sabe por quê? Eles faltam te engolir porque eles não são convertidos, porque o ódio que eles geram na vida deles é satânico. E volto e digo para vocês que aquele que defende o homem, com certeza é aliado a Satanás. Aquele que se prostra ao homem, com certeza é aliado e é filho de Lucifer. Aquele que dá valor ao homem, com certeza ele não tem nenhuma credibilidade com Deus. Aí existem pessoas, irmão, que adoram o homem, que faz do homem Deus. Então, o diabo, ele usa a camuflagem dele, sabe o quê? De fazer o falso profeta ser real. Veja bem, qual é a astúcia do falso profeta? É impedir que você entre no céu. Como eu disse, contribuir o que é de Deus. Ele quer impedir você contribuir o que é de Deus, porque isso traz pecado sobre a sua vida. Ele prega contra a prosperidade, a favor de santidade, mas muitas das vezes ele está no campo de futebol, bebendo, fumando, jogando e prostituindo longe. E muitas das vezes quando prega, ele não pega nem a Bíblia para mostrar e ler um versículo, nem as câmeras mostram que ele está lendo uma Sagrada Escritura. Sabe por quê? Porque o diabo conhece na sua mente a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ele não precisa também de pegar a Bíblia para ficar explanando. Aí você que estuda a Bíblia e não tem discernimento, você vai falar assim: é verdade porque isso está escrito. Mas sabe o que você não tem discernimento? É de discernir a verdade distorcida da verdade verdadeira. Você não sabe. Satanás tentou enganar Jesus, mandando Jesus pular e se matar, e diz: está escrito, dará aos seus anjos. O diabo usou a verdade verdadeira. Jesus então repreendeu com a verdade. O diabo usou a verdade distorcida e Jesus repreendeu com a verdade verdadeira. E diz: também está escrito, não atentará ao Senhor vosso Deus. Então eu vejo aqui, olhe para mim, o que eu quero dizer para você. Naquele momento então, nos dias que nós estamos vivendo, no tempo da graça, não há nenhum profeta que fale pelo mundo. Não há nenhum profeta que fale pelo mundo. Não há nenhum profeta que Deus senta com ele de frente a frente, face a face, e que começa a papear com ele. É mentira, é lorota, é engano, é mentira, porque Satanás, ele tem muito bem a estratégia de enganar, e ele veio para matar, roubar, destruir e trapacear. Ele enganou uma terça parte do céu e quer enganar as pessoas que também o seguem. Então esse
mas o seu avião é luxo, a sua limusine é luxo, o seu helicóptero é luxo, a sua conta bancária é luxo, mas ele prega contra a prosperidade. Como que ele pode pregar contra a prosperidade? Viver na riqueza e na verdade está usufruindo de todo o bem maior. Por que ele não disse que é profeta? Porque ele não pega esses bens maiores e distribui para o povo? Eu quero ver, hein, Tiago? Você imagina esses profetas que dizem que é de Deus? Por que ele não pega esses bens e distribui para o povo? Porque a Bíblia diz assim, que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. O tesouro dele está na terra. Então eles pregam contra pela santidade, mas eles mesmos não são santos. Aonde está escrito que o verdadeiro profeta, homem de Deus, precisa de seguranças para guardar eles? Veja que quando este moço que tomou aí umas facãozadas no pescoço, ferveu de segurança ali, não sei, ele disfarçadamente. Por que eles têm segurança? Silas Malafaia grava um vídeo de todo tamanho e diz: não vem não, porque os meus seguranças, eles são treinados para matar. Na verdade não é treinado para matar, é comando para matar. Na verdade daqui a um pouquinho, esse filho de Satanás vai estar com Arnold Schwarzenegger, com Van Damme, com Bruce Lee, vai ressuscitar no inferno. Esses são segurança deles. Mas os meus seguranças são o anjo querubim, serafim, arcanjo Miguel, Gabriel. O nosso segurança são os anjos do Senhor. O nosso segurança é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque aquele que não teme a morte, ele não tem medo do inferno. Aquele que morreu e ressuscitou, ele deu vida. A Bíblia diz: podeis matar a carne, mas não pode fazer nada ao Espírito. Porque o Senhor Deus é que é a nossa segurança. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, maldito bandido. Se Deus não guardar essas igrejas porcas, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar esses mercenários do inferno, em vão vigia os seus guardas-costas, os seus leões de chácara. Tem igreja que o pastor, para pregar, tem que ficar 4 gorilas, 2 lá na ponta do altar e 2 lá de cá. E ainda para intimidar os raquitiquinhos, aí põe lá o braço para mostrar lá os músculos. Ainda mexe os peitos e fica aquelas barrudas assim, pensando que Deus precisa de segurança para chegar e entrar ali. Pensando que para Deus entrar ali impede segurança, a segurança vai impedir ele passar ali para fazer o que quer. Eu quero te dizer que o homem de Deus, quando ele tem que partir, ele vai mesmo. Se chegou a hora de partir, parte. Eu fico aqui pensando, Silas Malafaia, cheio de segurança, ele mesmo profere em seus vídeos. Valdemiro Santiago, cheio de segurança. Davi Miranda era tão assegurado que ele pregava numa cabine blindada. O Papa também, que é muito amado, não esse, né? Porque esse aí é o forjado que a Bíblia diz. Ele também passou a andar com segurança. Quer dizer, os presidentes dos países têm segurança e os pastores renomados têm medo de morrer. Elias peitou rei, Elias peitou Jezabel, a mais sarcástica mulher. Elias peitava aqueles que transgrediam, mas Elias não foi morto pelas mãos deles, não. Jezabel tentou matou vários profetas, mas Elias, Deus falou: esse profeta vai, mas esse aqui eu protejo. Aleluia. Quem era que protegia Elias? Deus. Elias só morreu quando Jesus quis. Foi isso? Ah não, Elias não morreu não. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Correto? Então Elias não precisava morrer, porque Deus já tinha plano na vida de Elias. Elias não andava com segurança, Elias não andava com colete à prova de bala, Elias não andava com guarda costeira, Elias não andava com colete blindado para ser ou até mesmo limusine ou carruagem de fogo blindada naquela época.
foi arrebatado vivo. Elias era homem de coragem. Elias enfrentou o rei, enfrentou feiticeiros, enfrentou satanistas. Elias falou na cara de prostituta, na cara de rainha, apontou o dedo na cara de rei e disse que eles estão errados. Mas esses aí têm medo de falar a verdade. Sabe por quê? Porque muitos deles têm rabo preso por Satanás, muitos deles estão envolvidos nessa falcatrua. É por isso que eles precisam de segurança, porque os próprios inimigos deles querem matar ele. Mas mataram Jesus, perseguiram. Aí vem um aí dizendo: mas Neemias tinha segurança. Que segurança que Neemias tinha? Neemias, na verdade, se ele teve segurança, é porque com certeza ele deu brecha para que o diabo viesse perseguir ele. Porque a minha Bíblia diz que eu estou seguro na rocha que é Jesus. Quem esconde debaixo das mãos das asas do esconderijo do Altíssimo está seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós habitamos no esconderijo, se Deus habita em nós então descansaremos na sombra do nosso Deus. Os discípulos não morreram antes do tempo, não, meu querido. Você não viu Paulo, você não viu Tiago, João, você não viu Pedro, esses discípulos cercados de segurança para impedir a morte dele, não. Se Deus te chamar, não há quem vai te segurar. Então veja que vai acontecer o milênio, o arrebatamento vai acontecer, o anticristo está se manifestando. Não há profeta nenhum, irmão, que venha falar pela nação. Não acredite nisso. São tudo engano, são engano. Não acredite. Não adianta vir um profeta dos cafundéus do inferno e dizer: Deus falou comigo que o mundo precisa de consertar. Daqui um pouquinho Trump também, Barack Obama vai falar: Deus falou comigo, se são eles satanistas. Então veja bem, vai haver um arrebatamento. O Senhor está dizendo que vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. E nós vivos seremos transformados. Vai ser por esse tempo agora. Não tem dia nem hora, mas o Senhor nos dá o direito de calcular tempo. Então eu vou dizer uma coisa: nós vamos subir para a glória. Satanás não vai impedir a gente subir. Sabe por que os pré-tribulacionistas só acreditam que o arrebatamento vai ser lá para a grande tribulação, né? Ou lá para o fim, não sei. É porque eles já estão predestinados a ficar. Os seus corações já falaram, já decidiram que é isso. Quem vai mudar? Quem vai mudar? Existem os que acreditam que vai ser arrebatado antes, e existem os que acreditam que vai ser arrebatado depois. Se ele quer ir depois, que fique. Não é porque nós temos medo, não. É porque a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele nos guardará. Está escrito lá em Daniel capítulo 12: guardará-nos da grande aflição. Mas não é isso não, pastor, você está entendendo errado. Então inclua isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus disse que naqueles dias das aflições que vai vir sobre o mundo, Deus, Ele nos guardará de todas as aflições. E onde Ele vai guardar a gente? Lá na casa do anticristo? Não, Ele vai guardar a gente no céu. 7 anos comendo e bebendo na mesa do rei. O problema é seu se você não acredita que vai ser o arrebatamento agora. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu creio e nenhum filho de Satanás vai comprar a minha mente ou vir lavar a minha mente com sangue de morte. Porque quem é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro tem as suas vestes alvejadas. Então veja que o arrebatamento irá acontecer. Também não digo para você se vai ser imediatamente antes do anticristo se revelar, ou alguns dias depois que ele se revelou. Mas que nós vamos passar pela grande tribulação, não vamos não. Depois do arrebatamento, 7 anos depois, 3 anos e meio de falsa paz. Depois do segundo período dos 7 anos, aí começa a cassação e a matança aos cristãos. No final do 7º ano, Jesus desce com toda a sua noiva, todos os seus anjos santos, lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém.
Então eu não estou nem aí para quem gostou, quem não gostou. Mas vocês que já estão cientes aqui, vocês já sabem, porque vocês aqui já conhecem, o Espírito de Deus já revelou para vocês. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí 2 testemunhas vão aparecer. E aí, irmão, a Bíblia diz que vai ser pregado o Evangelho do Reino. Aí sim, mas já não é mais tempo da graça. Agora vai ser o Evangelho do... Porque o tempo da graça vai acabar agora no arrebatamento. O tempo da graça acabará no arrebatamento. Arrebatou, acabou o tempo da graça. Até onde vai o tempo da graça? Até o arrebatamento. Arrebatou, acabou o tempo da graça. Não existe mais homem ficar pregando para o outro. Não vai haver mais resultado assim. O único resultado que vai ter, irmão, é a testemunha. As 2 testemunhas do Senhor, que nós sabemos que é o profeta Moisés e o Elias, que na verdade não é mais profeta, nem não é mais profeta Elias, nem profeta Moisés, agora é chamado 2 testemunhas. Eles não são mais profetas, eles são 2 testemunhas, e a Bíblia diz que eles vão evangelizar lá em Israel. Vai ser Israel e televisionado para o mundo inteiro as 2 testemunhas. As 2 testemunhas estão evangelizando. Então o que vai acontecer? O povo vai ouvir, mas isso vai irritar o anticristo, isso vai causar uma guerra com o anticristo, porque as pessoas, elas vão se tornar realmente dedicar a Jesus. Aquelas que não foram arrebatadas, elas terão uma segunda chance, porque a Bíblia diz, e está escrito, quem diz que não está, é porque é aliado ao diabo. Quem diz que não está, é porque é satanista. Quem diz que não está, é porque está ganhando para tentar enganar milhares de almas. Quem coloca vídeo dizendo que não vai ter segunda chance, ele é mentiroso. Então ele faça outra Bíblia para ele, porque Apocalipse capítulo 20 versículo 4 diz que João viu as almas daqueles que foram degolados. João viu as almas daqueles que não se prostraram diante da imagem da besta. João viu as almas daqueles que não aceitaram em suas testas nem em suas mãos o número 666, e nem muito menos o nome da besta, nem o seu número. A Bíblia diz isto. E estas pessoas, diz o Senhor, ressuscitarão no final do 7º ano, para o que? Do 7º ano do milênio, da grande tribulação, para estar governando com o rei. Como que esses aí, filhos de Satanás misturado com a pombagira e Godzilla, ainda tem a coragem de ir para mim e dizer que não vai haver segunda chance? O que acontece, irmão, é que eles mataram muita fé de muito crente que está dentro da igreja. O que acontece é que muitas pessoas têm me procurado também e dito assim: pastor, eu não vou para o céu porque eu aprendi que arrebatamento, quem foi, quem não foi, ficou, e quem não foi já pode entregar para o diabo, porque não tem salvação, já é do capeta, mentiroso, está repreendido em nome de Jesus. Para quem prega essas mentiras, está repreendido em nome de Jesus. Não creia, irmão, não creia nesses mercenários, não creia nesses colarinhos satânicos, não creia nesses filhos de Satanás, não creia nessas cruzadas satânicas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que haverá sim. Se você não for arrebatado no arrebatamento, não negue a Jesus, não aceite a besta, não aceite o seu número, não aceite o seu nome, não deixe eles carimbar tua testa e nem a tua mão, não deixe, porque morra por Jesus. Sabe por que você vai ter uma segunda chance? Porque você não subiu no arrebatamento e não deu valor ao sangue do Cordeiro que morreu e sofreu por você. Mas se você não subir, saiba de uma coisa, que pelo seu sangue, pela sua morte, você alcançará o perdão e a salvação da glória. Então o que eu estou dizendo para você nesta noite, aleluia, Jesus, o que eu estou dizendo para você nessa noite, haverá sim uma segunda chance. Espero que para vocês não tenha isto, vocês não passem por isso, que vocês subam agora no arrebatamento, para não ter oportunidade de segunda chance. Espero. Mas se vocês, algum de vocês não forem, não negue a Jesus, não adore a besta, não se curve diante dele chamando ele de Deus, não aceite em sua testa nem em suas mãos, porque a minha Bíblia está escrito que haverá uma segunda chance. Não importa, eles vão fazer atrocidades com o seu corpo, eles vão rasgar, vão decapitar,
Eles vão estuprar homem, mulher, criança. Eles vão fazer uma violentação, irmão, como nunca houve. Vai ser uma carnificina. Mas não é os homens que vão fazer isso, são os demônios que estão incorporados nesses homens que vão fazer isso. E demônio não tem dó de ninguém. A grande tribulação, as testemunhas estão pregando na grande tribulação. E vai haver uma grande guerra. Mas porém antes também, o anjo do livro, aquele do Apocalipse, que é o Evangelho do Reino, está escrito. O Evangelho do Reino. O anjo do livro com o Evangelho do Reino vai pregar todas as nações. É aí que as pessoas vão todas ouvir a palavra de Deus, sem exceção de ninguém. Aí sim, aí a segunda vinda de Cristo virá. Aí virá a segunda vinda de Cristo. Depois que o Evangelho do Reino for anunciado pelo ser celestial, não é pelos homens não. Aí na hora que todo mundo, o anjo do livro, nos quatro cantos da terra, as duas testemunhas atingir aonde tem a satélite, e o anjo do livro vai sair dos quatro cantos e vai evangelizar. Todos ouvirão a palavra de Deus, sem exceção de ninguém. Todos vão ouvir. Aí virá o fim. Qual fim? Virá o fim. Qual fim? Mas não é o fim ainda do juízo final. Virá o fim da grande tribulação. Depois de tudo caçado, 7 anos depois, Jesus vem e desce lá no Monte das Oliveiras. E lá ele sopra o quê? O anticristo, a besta e o falso profeta. E vai acontecer que eles vão ter que nadar lá no lago de fogo eterno com fogo e enxofre. E eles não vão conseguir sair de lá. Então, começa agora o milênio, o governo de Cristo. Todos os chips que estão no corpo das pessoas serão desativados. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, pastor, então aqueles que aceitou o número, que aceitou isso, aquilo, outro, será desativado. E aí? Eles vão ter salvação? Não, meu irmão. A única coisa é que aqueles vão esperar, eles podem até viver um pouco mais, porque eles têm que gerar mais uma geração para que o governo de Cristo continue. Então Deus vai deixar eles gerando. Então eles podem até aumentar um pouco agora, né? Por exemplo, se Jesus vier, vamos dizer que Jesus vem, nós estamos em 2017, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Se Jesus vier depois, dia 20, no ano 2024, no final da grande tribulação, no caso, se Jesus vir agora e voltar só no final da grande tribulação, então veja bem, então suponhamos que em 2024 uma pessoa está com 50 anos, correto? Com 50 anos. Quando chegar naquele milênio, o governo de Cristo, né? Com certeza, talvez para algum, mas eu acredito que ali termina o poder da morte de 120 anos. Então, porque vai começar o milênio de Cristo, então aquelas pessoas também que têm o chip, eles também vão participar do governo de Cristo. E eles então, que têm 50 anos, podem passar a ter 100, não envelhece, porque o tempo de Deus não vai envelhecer assim. Pode passar a ter 200, 300, 400, 500. Aí eles já geraram filhos. Aí vamos lá, aqui 600, 700 anos eles morrem. Vamos por 300 anos eles morrem. Um exemplo. Aí morreu, vai para onde? Para o inferno. Correto? Aí vai para o inferno. Veja só, que a geração que geralmente vai começar depois do milênio, porque no milênio vai haver uma geração, então aquelas pessoas vão ter mais anos. A Bíblia diz em Zacarias, né? Lá em Zacarias 8, que as ferramentas, né? Aquelas tecnologias, tudo aí, vamos dizer que o tanque de guerra, as bombas nucleares, essas potências mundiais, todas essas ferramentas, todas essas armas de destruição de massa e destruição, elas vão ser o quê? Transformadas em quê? Em ferramentas agrícolas. Correto? O governo de Cristo vai ser justo. O trabalhador vai ter o seu salário digno. Não vai ter campanha de política corrupta. Não vai ter política na terra. Vai ter sim, certo? Vai ter voto, eleitores. Vai continuar a vida. Só que porém, quem comanda é o Messias, o Senhor do Senhor, o melhor
No final da grande tribulação. Vai se encerrar. Por quê? Por que vai se encerrar? Porque vai nascer uma outra geração. Aí, 1000 anos as pessoas vão vivendo, vão gerando, certo? Jesus, ele vai comandar 1000 anos, depois de 1000 anos, certo? Porém antes, voltando um pouco atrás, quando o governo de Cristo começar, o que vai acontecer? Para muitos estúpidos e ignorantes que estão aí na mídia, dizendo que Satanás está preso, mentiroso. Tem muitos profetas aí sendo levados ao inferno, dizendo que viu Lucifer preso. Mentira! Lucifer é um só. Lucifer é chamado de Satanás, é diabo, Mamon, Beelzebul. É um só, ele tem vários nomes. Então Lucifer é um só. E Lucifer só tinha uma tradução antiga, hoje é Satanás. Então quer dizer, não existe 2 Lucifer, não existe 2 anjos caídos. É só um anjo caído, como está escrito em Isaías 14. É só nele. Então veja só, eu provo aqui para vocês que Lucifer, ele não está preso, é mentira. Quem enganou Eva? Quem entrou na serpente? Quem foi? Satanás. Quem é Satanás? Lucifer. Então peraí, está solto. Quem foi lá tentar Jesus no deserto? Mateus capítulo 4. Foi quem? Satanás. Porque Satanás é o mesmo Lúcifer, é o mesmo diabo. Então ele não está preso, ele está aí aprontando e fazendo. Sabe aonde tem outra prova que Satanás não está preso? Porque a Bíblia diz que quando começar o governo de Cristo, vai descer o anjo da corrente com a chave do abismo, vai prender Satanás. Agora sim, agora o diabo vai estar preso. Aí vai levar ele para a profundeza do abismo e prender ele lá, e ele vai ficar 1000 anos preso. Depois de 1000 anos, o anjo do abismo volta de novo com a chave, abre, o governo de Cristo termina, e aí começa o diabo. Escuta bem, irmão. Olha só, o juízo final vai para bem longe. O juízo final, irmão, ainda está mais para daqui 2000 anos. Acredito eu. Sabe por quê? Porque muitos da geração de Cristo vão morrer depois que Cristo acabar uma coisa, né? Porque vai ser nova outra geração. Então quando tiver outra geração, aí o que acontece? Nessa geração, depois do governo de Cristo, que o diabo for solto, né? Ele vai vir pervertendo, enganando as nações. Olha para mim. Mas o povo, irmão, é inocente. Eles não sabem o que é arma nuclear. Eles já ouviram a história, mas eles não sabem como é que faz. Então o diabo vai manifestar o quê? Vai manifestar o seu poder nessas pessoas e vai trazer a arquitetura, as plantas das armas potenciais, e vai novamente influenciar a humanidade a voltar com a violência. Quando voltar com a violência, aí as pessoas vão começar a construir tanques, os países vão construir novamente os tanques de guerra, só que não vai ser esses tanquezinhos agora que vai ser com mais tecnologia, mais multi-avançada. Aí o diabo, depois que ele conseguir convencer todas aquelas pessoas, agora ele convence todos os países já tem uma arma, irmão, e para isso aí, depois do milênio, não sei quanto tempo que vai ter, mas vai ter muitos e muitos anos para frente. Depois que o diabo perverteu toda a nação, Jesus continua lá, né, em Israel, nós estamos continuando lá em Israel, e o que acontece? O diabo vem pervertendo e faz com que todo o exército da terra vá contra Israel. Aí sim, olhe para mim, está encerrando. Na hora que foi contra Israel, aí o Senhor, então, no campo da batalha do Armagedon, aí começa o Armagedon. Na batalha do Armagedon, o Senhor então destruirá todos com o seu sopro, correto? Depois que haver essa destruição, lembra que depois que haver essa destruição, aí, irmão, olha aqui, aí entra Apocalipse capítulo 20, versículo 11, aonde João viu o céu e a terra, o grande trono branco se aproximando, e viu o céu e a terra fugiu. Aí o céu e a terra vai fugir, a terra vai fugir dos pés da humanidade. Aí sim, irmão, começa-se o juízo final.
Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmão, isso vai levar muito tempo para vir um fim do fim. Então, nessa noite, eu quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, que Deus tenha falado muito no teu coração, mas vamos estar preparados para eminentemente o arrebatamento que está prestes a acontecer por esses dias. E quero te dizer, não esqueçamos, porque a Bíblia diz, no momento que pensam, né, quando disserem a paz e segurança, aí vem repentina destruição. E outra, não esqueçamos que vai sim acontecer aos dias de treva, antes do arrebatamento e depois, como diz Apocalipse, antes como diz em Joel e outras passagens, Isaías, e depois como diz em Apocalipse. Então esta é a razão, vamos estar preparados. Jesus, em nome de Jesus.